Olá pessoal, estarei nessa videoaula corrigindo a atividade Ciências da primeira semana. O efeito estufa é um fenômeno natural que possibilita a vida humana na Terra. Parte da energia solar ela é absorvida pelos mares, oceanos e superfície. Parte da energia solar que chega ao planeta ela é refletida de volta ao espaço. E uma parcela dessa energia solar ela é irradiada ao espaço, mas ela é bloqueada por causa da presença de gases estufa que retorna essa radiação para a Terra. Atividade 1. Cite o nome de 3 poluentes que podemos encontrar na atmosfera e a fonte emissora deles. O principal poluente do efeito estufa é o dióxido de carbono. Ele é emitido no processo de combustão, queimas de motores, nesse caso são os carros, automóveis, caldeiras, as queimadas. Então, ele seria o maior causador do efeito estufa na Terra. Óxido nitroso. Na indústria, pode ter origem, por exemplo, na produção do aço ático e de alumínio. Na agricultura, no caso, na utilização de muitos fertilizantes. O ácido ático ele é capaz de tornar o sabor do alimento mais ácido e disfarçar alguns sabores indesejáveis de outros componentes. Por isso que ele é muito aplicado em refrigerantes, frutas, queijos, marmeladas. Também ele é utilizado na fabricação de lubrificantes, platificantes, adesivos, tintas, resinas. Você vê o quanto que tem a utilidade desse ácido nos dias atuais. Os fertilizantes utilizados na agricultura, ele tem um efeito muito grande em relação ao efeito estufa, porque ele é formado na sua composição desse óxido nitroso. Então, a gente tem que pensar no uso racional desses fertilizantes químicos. O metano. O metano ele é produzido no aterro sanitário, nas atividades agropecuárias, principalmente na questão do ruminante. A pecuária, gente, ela é considerada uma das responsáveis pelo gás metano, principalmente por causa da questão do metano produzido nos ruminantes. O que seria um ruminante? Ruminante ele tem um sistema digestório diferente. Ele tem um estômago dividido em 4 câmaras. E durante esse processo de digestão dele há a presença de bactérias. E as bactérias produzem o gás metano. Esse gás metano é liberado tanto na boca, com o seu arroto, tanto por flatulências. Exemplo de ruminantes que nós temos, bois, ovelhas, búfalo, camelo. Só lembrando para vocês que nem todo herbívoro ele é ruminante. Nesse caso, o cavalo não é ruminante, o jumento, a égua não são exemplos de ruminantes. O Brasil ele seria um dos maiores emissores mundial de metano, porque ele é reconhecido nessa área pecuária, com grande quantidade de animais de gado, Outra situação que nós temos, de produção de gás metano seria o aterro sanitário. O interior do aterro, ele tem uma drenagem interna que capta o gás proveniente da decomposição. Para vocês verem o perigo que nós temos no aterro sanitário de lixão, porque toda matéria orgânica, quando está em decomposição, libera um gás que seria o gás metano. E se você ficar perto do lixão de aterro, você pode ter uma explosão espontânea. Então, por via de segurança, eles têm essa liberação desse gás. Esse gás ele é queimado no aterro sanitário, ou também pode ser recolhido, que seria a forma mais ecologicamente correta de ser recolhido, para ser utilizado como biogás. Vocês podem perceber que a produção do lixo, ela gera um impacto ambiental, porque quanto mais lixo eu estou produzindo, mais eu vou precisar de mais aterros e, consequentemente, maior vai ser a emissão do gás metano. Outro problema que atualmente está aparecendo é esse gás chamado HCFC. Ele vem para substituir o CFC. Há muito tempo atrás, o CFC foi muito questionado, porque ele causa o buraco na camada de ozônio. Então, foram feitos aos poucos substituição desse gás por HCFC. Qual é o problema dele? Hoje nós não temos problemas muito com a camada de ozônio, que ela está, graças a Deus, já se recuperando, mas nós estamos intensificando o efeito estufa. Esse HCFC ele é utilizado em geladeiras e ar-condicionados.
Atividade 2. Em algumas regiões rurais do Brasil, animais que são usados pelo ser humano para transporte, como o jumento, estão sendo substituídos por motocicleta. Sobre esse tema, responda: que impacto essa prática pode apresentar ao ambiente? Primeiramente, na parte anterior, nós já tínhamos comentado que o maior causador do efeito estufa é a liberação do dióxido de carbono, que é produzido por motocicletas e carros. E, consequentemente, essa troca, nós teríamos um aumento mais desse dióxido de carbono, aumentando e intensificando o efeito estufa. Próxima questão, letra B. Qual é a sua opinião sobre o uso de animais como meio de transporte? Lógico que essa é a sua opinião pessoal, mas você está dando só uma dica para ajudá-los. Desde a pré-história que o homem tem usado animais para ajudar em suas viagens, carregando seus pertences. Então, a gente vê a importância desses animais na história humana. Hoje, atualmente, esse tipo de transporte está sendo substituído por causa das motocicletas, dos carros. Dessa forma, para continuar esse tipo de prática, deveríamos ter leis de fiscalizar as pessoas que utilizam o tipo de transporte, que muitas das vezes os animais, a gente percebe que tem excesso de carga, tem jornada de trabalho abusiva, não são muito bem cuidados. Então esse é só um momento de vocês refletirem sobre esse fato, se deve permanecer ou não e se permanecer, como que deveria ser essa permanência. Atividade 3. Imagine que uma prefeitura pretenda elaborar uma campanha para incentivar as pessoas a deixar seus carros em casa e deslocar a pé, de bicicleta e por meio de transporte coletivos. Crie uma frase que poderia ser utilizada como lema dessa campanha. Só lembrando a vocês a importância que nós temos de fazer uso de bicicleta, transporte coletivo, o que nós vamos estar diminuindo a emissão de dióxido de carbono e com certeza iremos evitar a intensificação desse efeito estufa. Então, daria para vocês colocarem a importância para o meio ambiente a gente fazer opções desse tipo de transporte. Atividade 4. Qual a importância do efeito estufa para a manutenção da vida na Terra? O efeito estufa é importante para manter a vida na Terra. Ele garante que nós temos uma temperatura amena à noite. Quer dizer que se não tivéssemos esse efeito estufa, a nossa temperatura da noite seria em torno de menos 18 graus, muito baixa, e isso iria impossibilitar a vida de seres vivos aqui na Terra. Atividade 5. Leia a afirmação. O maior problema ambiental atualmente é o efeito estufa. Explique qual é o erro na afirmação acima. O efeito estufa ele é um fenômeno natural e importante para a vida na Terra. Sem esse efeito estufa, seria impossível a vida de muitos seres vivos aqui na Terra. O nosso maior problema é o aumento do aquecimento global, proveniente da liberação de gases poluentes, e o maior responsável dessa poluição é o próprio homem. Qual a diferença entre efeito estufa e aquecimento global? O efeito estufa ele é um fenômeno natural que garante a temperatura adequada para a vida na Terra. E o aquecimento global é a intensificação desse efeito estufa. Até a próxima aula.